Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje a gente vai falar sobre filosofia do esporte. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali, e você? Tudo bem. Professor, a filosofia do esporte é o tema desse programa, né? A gente sempre usa a filosofia do esporte, mas a gente nunca abordou, né? Explicou o que que é, como que funciona. Eu vou aproveitar que você, né, vive da filosofia do esporte, estuda isso, para a gente falar um pouco sobre a filosofia do esporte. Então, para começar, eu queria que o pessoal entendesse o que é, né? O que que estuda a filosofia do esporte, como que ela aborda. Magali, eu fico muito feliz com isso, de fato, a minha área de estudos e me interessa bastante discutir essa questão. Olha, tem uma confusão de partida que é interessante a gente separar, né? Geralmente, as pessoas pensam que filosofia do esporte é só pegar a filosofia como tal e pensar as questões do esporte. Isso pode acontecer, isso de fato acontece na área muitas vezes, mas nos levaria a um lugar em que o esporte é só um objeto entre outros objetos. A filosofia faria uma investigação, seja de qual objeto for, e nesse caso é o esporte. Desde a década de 70, nos Estados Unidos, houve uma construção de uma área específica, que é a filosofia do esporte. Quando a gente anuncia a filosofia do esporte, a exemplo de filosofia da linguagem ou filosofia política ou algum assunto dessa natureza, eu estou dizendo que esse objeto em particular, esporte, política ou linguagem, como eu exemplifiquei, tem algo a contribuir com a filosofia também, de modo a construir uma página nova na filosofia. Então vamos lá, estou dizendo que filosofia do esporte é todo o cabedal de conhecimento da filosofia tradicional, mas é também algo que o esporte empresta para a filosofia e faz ela pensar diferente, né? Quais seriam os elementos que só o esporte tem, ou tem em especial, de modo a alterar a filosofia? Desde a década de 70, nos Estados Unidos, isso tem sido pensado e foi constituída uma associação internacional de filosofia do esporte. Isso vai se desenvolvendo até que agora, no ano 2016, a Stanford Encyclopedia, que é talvez a enciclopédia mais central em termos de filosofia no mundo, ela é uma referência das áreas da filosofia. Ela incluiu filosofia do esporte como sendo uma área. Isso é uma espécie de reconhecimento que indica esse trânsito que eu falei há pouco. Pelo jeito, desde a década de 70, a herança epistemológica adquirida mostrou que o esporte acrescentou algo à filosofia de modo a transformá-la em uma área específica. Sim, o professor, e como que essas questões, né, filosóficas, elas contribuem para o esporte, né? Qual que é a sua importância? Olha, tem vários caminhos. O principal, ou o que começou o primeiro, foi o próprio estudo acadêmico, né? Olhar o esporte por uma lente filosófica. Isso nos leva a questões existenciais, nos leva a questões metafísicas, estéticas, éticas, sobretudo, tá? Mas com a evolução que eu vinha descrevendo na primeira resposta, ah, a gente começou a perceber que o esporte, ele é um dos grandes modelos éticos que tem na nossa sociedade, tá? Você não espera que numa empresa o melhor vença toda vez, porque a gente sabe todo o trânsito de influências que tem dentro de uma empresa, por exemplo. Agora, qual é o sentido de você assistir uma partida de um determinado esporte se o melhor não vencer? Esse esporte vai ser abandonado. As pessoas vão se desinteressar em assistir num esporte em que o melhor não vença. Ah, mas às vezes acontece de um pior vencer. Sim, chama muita atenção, é uma zebra, como se fala no jargão esportivo, e aquilo vira uma série de reflexões. Ou seja, o esporte é um modelo ético interessante. A gente discute muito o esporte. A gente vive perguntando se a atitude de um atleta foi correta ou foi incorreta, se a gente deveria agir como ele, se uma determinada orientação numa equipe esportiva é a melhor ou não, qual que é a filosofia de trabalho daquele técnico, treinador ou daquela equipe. Isso tudo vai dando uma espécie de parâmetro ético que faz com que, por exemplo, um pesquisador inglês
da área da filosofia do esporte, considerar o esporte como um grande laboratório da vida, né? Ele se expressa dessa maneira. Parece que ao observar uma partida de futebol, por exemplo, eu estou pondo a minha vida ali, os meus valores, e discutindo, emprestando no papel daquelas pessoas. Para ser bem objetivo, num exemplo assim, quase do senso comum, a questão dos jogadores de futebol profissional, por exemplo, enriquecerem, isso gera muita controvérsia ética, né? Você vai encontrar quem vai dizer, ele se perdeu, ele perdeu aquela essência do jogador. Você vai dizer, o outro vai dizer, se você ficasse rico como ele, você ia fazer a mesma coisa, e etc, né? Ou seja, o esporte é uma espécie de laboratório ético, como bem disse mesmo esse pesquisador inglês. Outra aplicação que tem sido mais recente, Magali, mas que tem dado bastante êxito também, é para municiar, para abastecer o pensamento de treinadores. A filosofia tem atuado junto a treinadores para que ele organize melhor o seu pensamento. Às vezes o treinador ele sabe exatamente o que ele quer pedir para a equipe. Ele tem uma estratégia de jogo muito clara, mas ele não consegue organizar as ideias dele próprio e dos interlocutores dele de modo a construir uma lógica sustentável. A filosofia ela é muito boa em construir uma lógica, um método, uma estrutura de relação entre as partes. Então, tem-se avançado para esse espécie de assessoria filosófica para os treinadores. É uma área nova também na filosofia do esporte. E, por fim, ela sempre ajudou e ainda ajuda nos órgãos de regulamentação. Por exemplo, a UADA, Agência Mundial Antidopagem, né? Ela tem uma discussão filosófica que está por trás dela. Será correto o uso de doping? Será incorreto o uso de doping? Ou os argumentos que estão colocados contra o doping, que são os argumentos normativos da UADA, eles são suficientes, né, para garantir ou para estimular um jogo sem uso de doping, né, o esporte sem uso de doping? Ele é educativo, ele chega lá na ponta final daquela pessoa que assiste o esporte, o espectador do esporte, o torcedor, de modo a estimular ou desestimular o uso do doping. Tudo isso são questões filosóficas que passam pelo exemplo que eu dei pela UADA, mas a gente também pode pôr a FIFA, a Conmebol, enfim, inúmeros outros órgãos que lidam com alguma esfera filosófica. Aproveitando essa sua fala colocar dentro com os técnicos, né, a filosofia do esporte, eu queria entender, no Brasil, tem um crescimento hoje dessa área de estudos, da filosofia do esporte, e como está interagir nesses lugares, né? Essa aceitação por parte de técnicos, de clubes, essa aceitação de absorver a filosofia do esporte como parte de um enriquecimento para dentro do campo esportivo. Olha, Magali, tem a coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? Ainda há uma certa resistência, sem sombra de dúvida, né? O treinador ele tem um pouco de medo mesmo de abrir espaço, ainda mais para uma intervenção filosófica, sob o risco de ver abalada a posição hierárquica dele, né? Então vai vir um pesquisador da universidade dizer como que eu tenho que organizar as minhas ideias. Isso parece um pouco estranho ainda para ele, tá? Mas esse é o copo meio vazio. Eu tenho percebido que, pelo menos na minha área de atuação, quando eu consigo conversar com atletas, com treinadores e passar, por exemplo, algumas questões éticas, elas têm sido bem recebidas, porque o nosso momento atual é muito desafiador. As pessoas estão muito preocupadas em se posicionar corretamente, em entender as transformações que a sociedade está tendo. Nós temos a chamada cultura do cancelamento, em que se você fala algo fora do lugar, aquilo ganha uma capilaridade muito grande nas mídias sociais e eventualmente pode depor contra a sua atuação profissional. Então elas querem, eu sinto esse é o copo meio cheio, eles têm recorrido a informações mais consistentes,
entre elas da filosofia, da ética aplicada, para tentar organizar a sua forma de pensamento e, sobretudo, seus modos de expressão. Então, eu tenho tido alguma experiência, por exemplo, com treinadores, estive recentemente com treinadores da Seleção Brasileira de Atletismo. Eles estavam, assim, muito interessados em discutir algumas questões éticas. O filósofo do esporte ele nunca vai avançar no diagnóstico ou em alguma forma de treinamento. Isso cabe ao treinador, né? Mas ao discutir alguns elementos técnicos, ou melhor dizendo, alguns elementos éticos, né, a gente consegue dar um elemento a mais, um arsenal a mais para esse treinador. Ele organiza melhor aquilo que ele já sabe e tem uma atuação ainda mais consistente. Então, eu tenho visto um avanço bastante significativo nessa interface entre a teoria da filosofia do esporte e uma aplicação efetiva no campo esportivo, de fato. Professor, próximo bloco a gente continua então conversando. Bom, pessoal, até já. Estamos de volta com Valores do Esporte. Professor, agora eu queria entender quais são as divisões aí da filosofia do esporte, né? Como que a gente divide isso? As áreas, As né, áreas, da filosofia isso. do esporte. Esqueci a palavra, as áreas. Mas no fundo são divisões mesmo, é isso, como que ela se organiza, né, como área do conhecimento. Algumas áreas são próprias da filosofia, são herdadas da filosofia. Então, a filosofia, começando por aí, tradicionalmente, ela tem 5 áreas, né? A metafísica, a epistemologia, a ética, a estética e a lógica. Então, esses elementos, eles inspiram as áreas da filosofia do esporte. A lógica, menos, né? Tem menos sentido falar em termos de lógica aristotélica ou lógica simbólica no esporte. Tá? Agora, as outras 4, de algum modo, se estendem para a filosofia do esporte. Então, a primeira área que eu citaria, aí, próxima da epistemologia ou teoria do conhecimento, são as teorias do esporte. A filosofia do esporte se dedica à pergunta o que é um jogo e o que é um esporte. Pode parecer trivial a pergunta, mas não é. Veja a confusão recente que deu, né, com a ministra dos esportes, quando foi perguntado se os e-sports, jogos eletrônicos, eram esportes ou não. Né? Eu não vou aqui entrar, não é esse o tema do nosso assunto hoje, né, do nosso programa hoje, mas assim, o que eu posso dizer como filósofo do esporte é que tanto um lado quanto o outro nessa discussão, nesse episódio, deram respostas pouco consistentes, deram respostas mais... Eu acho que é tal coisa. Né? Para mim não é um esporte porque a pessoa fica sentada jogando. Não, isso não é verdade. O xadrez já é considerado esporte. Sim. E a pessoa fica sentada. Né? Ou, é esporte porque chama e-esporte. Isso não pode tá no nome, né? Não pode ser uma resposta, né? Não tem sentido. Até em sala de aula, um dia eu estava provocando essa discussão, né? Mas falando da Fórmula 1, que também gera muita polêmica, né? Sem dúvida. E um aluno falou, é esporte. Eu falei, justifique. Ele falou, passa na ESPN, na Sport TV. Então, justo. Não é resposta, né? Não, o conceito de esporte comporta ou não comporta esses exemplos. É isso que falaria um filósofo do esporte. Hoje a gente tem um conceito analítico razoavelmente aceito, que é um jogo é uma tentativa voluntária de se superar objetos ou obstáculos desnecessários. Tá? E o esporte é fazer isso, tentar superar certos obstáculos por meio de habilidades físicas. Tá? Essa é uma definição analítica de um filósofo canadense, ou norte-americano, na verdade, mas que trabalhou no Canadá há muito tempo, chamado Bernard Suits. A gente até já conversou dele em outro programa. Então, um caminho, não estou dizendo que é o único, né, Magali, mas um caminho para se responder essa pergunta aí que surgiu na polêmica é colocar no conceito analítico de esporte. Ou se propor outro conceito.
Ah, não, acho que sim, acho que não, me parece que sim, parece que não. A filosofia ela não aceita esse campo vago, né? Ela trabalha com conceitos. Sim. Então, a área de epistemologia ou de teoria do conhecimento se dedica em grande medida às teorias do esporte. É uma grande área da filosofia do esporte. Tá. Outra área que é bastante forte é a ética aplicada, né? No primeiro bloco a gente já conversou um pouco sobre isso, eu dei vários exemplos, desde a UADA, da FIFA, arbitragem, etc, etc. Tudo isso evoca temas éticos. Tá? Alguns deles são especialmente interessantes no campo da filosofia do esporte. Por exemplo, fair play, né? Um tema Sim. ético, né? Que sempre se discute o que é, afinal de contas, o fair play. A trapaça, pode parecer simples, mas a trapaça faz parte do jogo ou não? Ou é um desvio do jogo? É uma coisa que está fora do jogo? Sim. Né? Se nós dermos exemplos aqui, nós vamos perceber que certos jogos quase que fazem uso da trapaça como estratégia. Né? Tem até dentro dos estudos da trapaça, tem uma coisa chamada FIE, falta intencionalmente estratégica. É quando o atleta faz uma falta, mas não como um recurso de indisciplina, vamos chamar assim. Ele faz com uma intenção estratégica. Ainda assim, ela é uma trapaça ou ela é um recurso estratégico? Né? Então, é uma discussão ética. O espírito esportivo, a questão da arbitragem, tudo isso entra no campo da ética esportiva. Não é pequeno. Tanto que, por exemplo, na Espanha, o campo do direito esportivo é tão desenvolvido que tem uma especialização em filosofia do esporte numa universidade de direito, né, na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. A coisa evoluiu de uma maneira na filosofia do esporte lá, que ela foi ser alocada dentro do curso de direito. Tamanha a complexidade de uma discussão ética no sentido esportivo. Sim. Então, já falei, né, da teoria do esporte, da ética, a estética, né, que estuda a questão da beleza dos esportes, dos jogos, a questão dos espectadores. É fundamental, um componente fundamental do esporte, quem está assistindo o esporte. Não só no Sim. estádio, mas pelas muitas formas de transmissão. Há toda uma relação dessas pessoas com o esporte. Então, a estética estuda, entre outros assuntos, estuda essas relações de beleza, de sensibilidade, de afecção, né, de como as pessoas se sentem afetadas pelo esporte, no sentido até emocional do termo. Então, é um campo estético. Tá? E, fora isso, existem alguns temas emergentes, né, a questão trans, por exemplo, que é hoje uma grande polêmica. Não é uma questão ética? É uma questão ética também, mas como é um desafio novo, que traz uma série de novos temas para a mesa, alguns filósofos do esporte tratam Na até em estética. separado, sabe? Como uma área mista, Tá. realmente. Onde é que está alocado? Está um pouco na questão da própria teoria do esporte, está um pouco na ética, está um pouco na estética. Né? Sim. E, por fim, alguns estudos, talvez não em tanta quantidade, mas existe ainda um ou outro estudo metafísico, que quer dizer assim, a questão do esporte me levar a alguns estados de transcendência, de identidade, reconhecimento de identidade, etc. Né? Como eu disse, aí se aproxima um pouco mais da filosofia de base, tá? Mas ainda existe, sobretudo no campo existencial, uma série de digressões aí sobre a relação do esporte com o sujeito. Professora, para fechar, você acredita que essa área é uma área que vem crescendo e que vai, em algum momento, juntar mesmo ao esporte, vai ser uma referência a ser usada dentro do modelo esportivo que a gente vive hoje? Então, Maga, é interessante que, tal como você desenhou, e faz todo sentido, né? Ela cresceria e juntaria a filosofia com o esporte. Se nós pensarmos, ela retornaria a estar filosofia e esporte juntos, porque na Grécia Antiga, que foi um dos berços tanto da filosofia quanto do esporte, essas coisas eram conjugadas. Né? Sim. A pessoa que praticava filosofia também era músico e também era esportista. Né? Isso fazia parte ali da paideia, da formação do homem grego.
E com o tempo, com a modernidade, sobretudo, é um projeto moderno essas separações, especializações, essas gavetas. Então, no meu entendimento, pelo que a gente falou no primeiro bloco, como o esporte recruta questões muito existenciais, muito éticas, talvez seja um dos fenômenos humanos que mais desafia o sujeito. Para mim, filosofia e esporte estão intrinsecamente ligadas. Obrigada, viu, professor, pela participação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero vocês no próximo programa. Até lá!